Pessoal, vídeo aula 3, parte 6. Nesta parte a gente vai ver em específico o nosso triângulo de potências. Vocês lembram que quando a gente estudou a resposta do resistor em corrente alternada, nós concluímos que o resistor ele trabalha com aquela potência que a gente utilizou denominá-la de potência média, ativa, útil ou real, aqueles 4 sinônimos, né? Esta potência é uma potência que caracteriza a conversão de energia elétrica em outra forma de energia. É uma potência sempre positiva, ok? Ela tem um único sentido e ela tem sinal, portanto, sempre positivo. A medida dela era em watt. E depois nós vimos que no caso do indutor e do capacitor, a potência média é nula, é 0 watt. Ou seja, o indutor e o capacitor não trabalham com potência média, ativa, útil ou real. Não converte energia elétrica em nenhuma outra forma de energia. Eles apenas armazenam energia elétrica. O capacitor armazena energia elétrica sob forma de campo elétrico e o indutor armazena energia elétrica sob forma de campo magnético. Ele carrega e descarrega. Os dois elementos nós já vimos. Bom, então, a potência essa que circula num capacitor e no indutor é uma potência que, na realidade, ela está sendo sempre trocada, né? Tem um ciclo de carga, um ciclo de descarga do elemento, seja ele o capacitor ou indutor. E nós vimos então que essa potência, né, ela recebeu a denominação de reativa, em função oposta ao termo ativo, e de imaginária em função oposta ao termo real. Só não utilizamos aqui, né, o antônimo de útil, né, o termo inútil, porque ficaria muito pejorativo, ok? E a unidade de medida da potência reativa, volt-ampere reativo, VAR, ok? Bom, vamos lembrar agora o seguinte, pessoal. Associado ao resistor está a potência medida em watts, a média, ativa, útil ou real. Associado ao indutor e o capacitor está a potência reativa ou imaginária, medida em volt-ampere reativo. Vamos lembrar agora o seguinte. No caso do resistor, qual é a resposta do resistor em termos de corrente elétrica? A corrente está em fase com a tensão. O que significa a corrente estar em fase com a tensão, enquanto a tensão é a grandeza de referência? A tensão sendo da grandeza de referência, o ângulo da tensão é 0 grau elétrico. Se a corrente no resistor está em fase com a tensão, o ângulo de defasagem da tensão em relação à corrente é 0 grau. Então, no caso do resistor, o ângulo é 0 grau. Ora, a corrente no resistor é a corrente que carrega a potência ativa, média, útil ou real. Portanto, o ângulo da potência média, ativa, útil ou real é o mesmo ângulo da corrente que faz esse transporte dessa potência. Ou seja, o ângulo dessa potência é o ângulo 0 grau. Por isso, ela estará representada aqui, ó, no eixo horizontal, no eixo dos números reais, e terá a denominação sinônima também de real, né? Por essa razão, porque ela está associada a um defasamento angular da corrente em relação à tensão de 0 grau. 0 grau é o ângulo do eixo dos números reais. Então, daí chamaremos de potência real, ok? Já no indutor e no capacitor, o que nós observamos? Ou a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão, ou ela está atrasada 90 graus em relação à tensão, ok? É essa corrente no indutor e no capacitor responsável pelo transporte ida e volta, carga e descarga da potência denominada potência reativa. Ora, mas por que chamá-la de imaginária? Nós vimos por ser o antônimo de real. Agora, ela é imaginária como antônimo de real, e isto é aderente à nossa ideia, por quê?
porque na medida que a corrente que é responsável pelo transporte dessa potência reativa, ela tem um ângulo de mais ou menos 90 graus, ela sempre estará sobre o eixo vertical, ou seja, para cima ou para baixo, ou seja, a potência reativa, ela sempre coincidirá com o eixo dos números imaginários, ó, verticais, ó, ou 90 graus para baixo ou 90 graus para cima. Daí, então, chamá-la de potência imaginária. Perceberam? Então, voltamos agora para o nosso triângulo retângulo. Eu disse que ia surgir esse sinônimo adicional, né? Nós já tínhamos 4 termos, ó. Cateto oposto, componente vertical, componente imaginária. Podemos acrescentar aqui componente reativa, ou ainda altura, tá certo? Aqui, no cateto adjacente, nós tínhamos componente horizontal, componente real, na realidade aqui componente ativa, né? Um outro sinônimo, né? Ou base do triângulo. Então, 5 formas de dizer a mesma coisa. Ok, pessoal? Em cima do triângulo retângulo. Vejam a representação dos triângulos de potência aqui, ó. Nós temos aqui 2 exemplos de triângulos de potência. Na realidade, nós poderemos ter 5 versões de triângulo de potência. Essas são 2. Quais são essas 2? Esta aqui é a versão de um triângulo de potência de um circuito de natureza resistiva e indutiva. Resistiva porque tem potência P, né? Média, ativo, útil, real, né? E indutiva porque o ângulo desta potência reativa aqui é de mais 90 graus. Já neste caso aqui, nós temos também um circuito de natureza mista, um circuito resistivo capacitivo. Resistivo por quê? Porque existe uma potência P associada ao resistor. E capacitivo por quê? Porque existe uma potência reativa Q e o ângulo dessa potência reativa é um ângulo de menos 90 graus. Ok? Quais seriam as 3 demais configurações de triângulo que nos faltam aqui? Na realidade, são triângulos que não são triângulos, né? Nós aqui tivemos as 2 situações possíveis de natureza mista, né? Quando a gente não tiver a natureza mista, a gente tiver a natureza única, né? Nós teremos ou somente um resistor. Quando a gente tem somente o resistor, né? Nós temos só a potência P. Quando nós temos somente o indutor, nós temos só essa potência reativa Q, que a gente vai acrescentar o índice L, para dizer que é só indutor, apontando 90 graus para cima. Quando nós tivermos só um capacitor, nós teremos só uma potência reativa Q, índice C, apontando 90 graus para baixo, ok? Observem aqui, ó, que a composição das 2 potências ativa e reativa, né, os 2 catetos do triângulo, resulta na hipotenusa S, que é a potência que a gente chama de potência aparente. A potência aparente é a potência total, é a composição da ativa com a reativa, a potência aparente. E observem que a unidade de medida da potência aparente não é nem o watt, nem o volt-ampere reativo, é uma terceira unidade. A gente chama pura e simplesmente de volt-ampere, VA, ok? Então vejam, circuito misto resistivo indutivo, circuito misto resistivo capacitivo, um circuito puramente resistivo, só existe potência P. Ora, se só existe potência P, é porque a potência reativa Q é 0. Um triângulo que tem a potência reativa Q igual a 0, o que vai acontecer? A hipotenusa vai cair em cima da base, vai coincidir com a própria potência real, com a potência ativa, média ou útil, medida em watts, ou seja, S é igual a P. Se o circuito for puramente indutivo, só existirá potência reativa indutiva QL, né, 90 graus acima,
né? Isso significa que não há potência P em watt, ou seja, um triângulo que tem base zero. Um triângulo que tem base zero, a hipotenusa está coincidindo com a altura, ou seja, a potência aparente é a própria potência reativa. O mesmo vai acontecer se for capacitivo puro. Só haverá potência reativa capacitiva QC, né, 90 graus abaixo, né, e a base P vai ser nula. Um triângulo que tem base nula, a altura coincide com a própria hipotenusa. Então, a potência aparente S é a própria potência reativa QC. Ok, pessoal?